Nos próximos capítulos da novela Força de Mulher, tudo começa logo depois que a Barra está olhando ali para o celular. Então ela decide ligar para um determinado número. Quando o cara lá atende, ela pergunta se é o Barruti que está falando ali, e ele responde que sim e pergunta do que se trata. A Barra apenas pergunta a ele onde que fica o comércio dele. Ele responde que fica em Dobrakli. A Barra fica confusa e pergunta como assim, porque o Sarp nunca comentou com ela que ele já tinha ido aí. Ele fica muito perdido, pede desculpa a Barra e diz que não está entendendo nada, que ela apenas ligou ali, fez uma pergunta e fica falando ali coisas que ele não entende nada. A Barra pede desculpas a ele e diz que ela está parecendo uma louca ali e que vai explicar tudo para ele. A Barra então começa a dizer a ele que acredita que ele e o marido dela se conheciam porque ela viu uma foto deles dois. Ele fica tudo perdido ali e ela continua dizendo que ali no celular está mostrando a foto deles dois juntos e que ela ficou sem entender, então ela decidiu ligar. A Barra diz que não consegue entender o porquê que o Sarp nunca comentou sobre ele e nem sobre Dobrakli. Ele continua sem entender nada e depois pergunta a Barra de quem ela é esposa. Ela então revela que é a esposa do Sarp. Ele até suspira fundo ali, se senta e a Barra diz alô e pergunta se ele está ouvindo ela. Ele diz que sim e pergunta ela novamente, então quer dizer que você é esposa do Sarp? Ela responde que sim, que era esposo dela, e ele então chama ela de Barra e pergunta se está certo o nome. A Barra confirma a ele que sim, que ela é a esposa do Sarp, então ele revela para Barra que ele tem uma coisa ali para ela. A Barra fica mais perdida do que segue em tiroteio ali e pergunta a ele se então deixaram alguma coisa lá para ela, e ele responde que sim, que é isso mesmo. Logo em seguida, a Barra então decide desligar o telefone e se desloca até o comércio, e ao chegar lá, ela chama por ele e ele diz pois não, e ela diz que ela é a Barra, a esposa do Sarp. Ele então começa a se emocionar e pergunta a Barra se ali são os filhos dela, e ela diz que sim. Então ele chama pelo nome de um, depois chama pelo nome de outro, se abaixa e fica muito emocionado, e a Barra continua ali sem entender nada. Logo depois que eles se deslocam até uma mesinha ali, o velhinho traz um suquinho para eles. A Barra agradece e o Duruk pergunta se então o pai dele era amigo dele, e ele responde que é isso mesmo. O Duruk continua perguntando se o pai dele subia ali muito em árvores, e a Nissan e a Barra começam a sorrir. Ele também sorri e o Duruk pergunta se o pai dele também gostava de comer aquelas bolachinhas, e o velhinho explica a ele que sim, que o pai dele amava comer essas bolachinhas. Duruk continua perguntando a ele que quando o pai dele vinha ali, se ele sentava naquele mesmo lugar, e ele responde ao Duruk que sim, que todas as vezes que ele vinha ali, sentava nesse mesmo lugar onde ele está. Em seguida, ele sai e deixa a Barra com seus filhos ali. Então a Barra aproveita esse exato momento, se levanta e pede aos filhos que fiquem aí um pouco, porque ela vai só ali dentro e já volta. E ao chegar lá, ela fica olhando para ele. Ao entrar, ele começa a dizer a Barra que não consegue acreditar ainda, e diz que o Sarp era muito jovem e que era muito ali cheio de energias. Barra fica muito pensativa e ele continua dizendo a Barra que ele é quem é velho ali e que ele sim que deveria morrer e não o Sarp. Barra fica em silêncio, depois ele sai para pegar alguma coisa ali enquanto ela continua pensativa. Ele então volta com uma carta que tá o nome ali para Barra, entrega a ela. Ela começa a se emocionar e ele começa a dizer para ela ali que o Sarp, quando pegou ali nesse papel, ele começou a escrever bem ali de frente àquela padaria. Ele diz a Barra que ele guardou aquela carta ali e que prometeu voltar com ela porque ele queria muito que ela lesse aquela carta juntamente ali com ele. Ele diz que ficou muito mal ali porque o Sarp falou que iria sim voltar, só que não voltou nunca mais, e que depois de um tempo ele ficou sabendo que ele morreu. Barra fica muito emocionada e ele continua dizendo que pensou até em jogar aquela carta fora, só que ele não conseguiu fazer isso porque ele sentiu e sabia que um dia ela mesma iria aparecer. Barra continua muito emocionada e ele pede a ela que, por favor, que ela preste muita atenção em tudo que está escrito ali e que entenda agora tudo que o Sarp tinha para falar para ela.